paz do Senhor, pré-adolescentes! Meu nome é Vitória. Eu sou a Amanda. E eu sou a tia Júlia. E essa é mais uma aula pra vocês, né? Óbvio. Com certeza, na melhor escola do mundo, que é a EBD. Sim. Isso aí, da Igreja Marcas do Evangelho. Isso aí, coloque o seu nome no chat, a sua presença. E eu espero que ninguém esteja na cama. Então, Isso, levanta essa levanta, cama por em nome de favor. Jesus. Não nos decepcione. Se estica, isso Dá aí. uma puladinha aí, meu querido, porque domingou. Exato, e dá tempo de convidar mais gente pra Sim. aula, que tá sensacional. Vamos contar até 3 Não. pra eles convidarem mais uma pessoa? Vai. 1, 2, 3. 3. Então, já que nós demos o tempo pra você colocar seu nome no chat, chamar um visitante, eu vou Isso aí. orar pra gente dar início real na nossa aula. Então, feche seu olho aí, que eu vou orar daqui. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui aprendendo mais sobre o Senhor. Quero pedir para que as mentes e corações sejam abertas neste momento para Amém. aprender e receber a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensine, Pai, algo precioso nessa manhã e nos ajude, ó Pai, a não esquecer de nada que for dito aqui. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nossa revista desse terceiro trimestre, né, de 2023, está falando sobre recebendo o batismo no Espírito Oh, glória! Santo. É Aleluia. forte, hein, pessoal? Então, a primeira lição foi com a Tainara e com a Mariana, que vocês viram aí, a aula massa que vocês tiveram. Tá falando sobre a promessa do Espírito Santo, que ocorreu lá em Joel. E que, assim, vai ocorrer um cumprimento. Isso. E a gente vai falar sobre o cumprimento dessa promessa, que na lição que de número promessa. 2 vai falar sobre o poder do alto no dia de Pentecostes. Oh, Jesus. E se foi uma promessa que Joel fez, né, registrado lá no Antigo Testamento, Sim. se cumpriu nos dias de Pentecostes, essa promessa também pode ser nos nossos dias? Será? Coloca aí no chat o que Que você vocês acha. Será? E a resposta é... Rufem os tambores. Sim! Com certeza. Com né, gente? certeza, É pessoal. óbvio um negócio desse. Vocês estão, né, vivenciando isso, né, gente? Aqui pra Sim. nós. Verdade. E assim, cada culto temos mover uma experiência com o Espírito Santo. diferente. E é exatamente o que a gente vai tratar aqui hoje. Sim. E vamos ter pessoas testemunhando sobre isso também nessa aula de hoje. Por isso que você Uau. tem que ficar ligado em Tudo. Em tudo. Hoje vai pegar fogo, gente. literalmente. Aleluia. Meu Deus. Então, pessoal, depois dessa introdução, a gente agora vai para o nosso texto bíblico. Isso Sim. aí, nossa espada afiada. Interrompemos a programação da Escola Bíblica Dominical para um comunicado urgente. Olá, bom dia. Eu sou a Atena Floros e estou aqui para trazer uma informação de um evento curioso que ocorreu há poucos minutos na região chamada de Jerusalém. Esse evento ocorreu no dia da festa de Pentecostes e moradores próximos daquela região disseram que havia aproximadamente 120 pessoas naquele local. Os relatos são de que houve um vento muito forte sobre aquele local e também alguns afirmaram que viram fogo sobre a cabeça das pessoas. É isso mesmo que você ouviu. Nós temos mais informação com a repórter Bárbara, que está no local do ocorrido. Então vamos agora falar com a repórter. É com você. Bom dia, Atena. Bom dia a todos que nos assistem nessa manhã. É isso mesmo, Atena. Ao que tudo indica, esse mesmo grupo de pessoas já estava lá há 10 dias esperando por um evento inédito, mas que para a população foi realmente algo assustador. Eu estou aqui agora com uma moradora que presenciou tudo ao vivo e ela vai relatar para a gente com mais detalhes. Tudo aconteceu da seguinte forma. Todos estavam lá reunidos em um só lugar, com muitas orações e ninguém parava de orar em momento algum. Eles estavam em muitas pessoas há mais de 10 dias. Só que, com o passar dos dias, algumas pessoas cansaram e foram embora. Ontem, só tinham 120 pessoas, quando do nada, no meio de uma dessas orações incessantes deles, veio um vento muito, muito, muito forte. Eu me assustei. E aí, na hora, eu fechei o olho assim,
Quando eu abri o olho e voltei para ver o que estava acontecendo, eles estavam falando em línguas estranhas lá e umas pessoas entendiam o que as outras estavam falando, parecia até que eram línguas das cidades nativas deles. E quando eu parei também para olhar assim para a cabeça deles, tinha fogo de verdade saindo da cabeça deles. E eu fiquei muito assustada porque eu nunca vi nada parecido com isso. Pois é, Atena, é realmente impressionante, né? A gente nunca viu nada parecido acontecer em Jerusalém e, ao que chegou até a gente, esses sinais podem se repetir e as pessoas podem presenciar novamente em Jerusalém ou até mesmo fora de Jerusalém. E essas são as únicas informações que chegaram para a gente até agora. Agradecemos a Bárbara e demais participantes dessa reportagem e voltaremos mais tarde com mais atualizações sobre esse ocorrido. Até mais! Ah, gente, uma palma pra esse jornal, né? Não, mas pera, uma palma sincronizada. Vai, 1, 2, 3 e... Isso. Isso aí, parabéns, gente. Maravilhosas. Sim. Ótimas atrizes, né? Isso aí. Se vocês quiserem também fazer parte, o contrato vai estar embaixo, tá bom? Isso aí. Isso. Tem o valor, brincadeira. Processo seletivo que a é gente só vai oração. Mas Orem então, bastante. voltando para nossa aula de hoje, espero Isso. que vocês estejam atentos. Então coloque um amém, um aleluia no chat aí agora. Aleluia. Um foguinho, Oh, glória. né? Amém. Então, em tudo que aconteceu, que foi mostrado para vocês, lá em Atos capítulo 2, né, que a gente fez ali uma contextualização, foi daí que surgiu o ministério do Espírito Santo, de fato, com muito poder. Isso. Não que ele já não atuava anteriormente, no tempo dos evangelhos, né? Isso. Antes de Jesus voltar para o céu, no caso. Não, já tinha, só que não com tanto poder que teve aqui depois do derramamento do Espírito Santo. Mas então, Jesus ele deu uma ordem, meninas, para os discípulos. Que eles deveriam fazer o quê? Quem sabe, põe no chat. Esperai com paciência no Senhor. Eles deveriam... Não, eles não se recitaram salmos, não. Jesus falou assim, ó, você tem que ficar em Jerusalém Sim. até que descesse Fica O lá. poder do alto. o poder do alto. Só que aí, nesse texto, a gente tem uma palavra muito legal para falar, Vitória. Qual é a palavra, assim, especial que tem nesse texto? Que palavra! Será que alguém sabe? Gente, é uma palavra muito legal. Essa palavra vem do grego. É a palavra dunamis. Tá, mas o que significa dunamis? Significa uma mega explosão. Significa uma vinda muito forte de poder. Algo bem pá! Assim, bem uou! Isso. Então, galera, se alguém perguntar, você sabe grego? Sim, você sabe. Você vai responder Sim. dunamis. E você vai explicar o que significa dunamis. Você pode aproveitar, evangelizar essa pessoa e, por favor, desejem o dunamis na vida de vocês. Maravilhoso, Uau. gente. E uau. Então seria um poder explosivo na vida Sim, dos isso. crentes. Um poder né? em ação, né? Um poder em Isso. ação, Uau. que é mover, né? Tanto Isso é aí. que Jesus fala ali no texto que eles deveriam esperar esse poder para que eles fossem testemunhos, né? Fossem para vários lugares ali da região da Ásia para falar Porque, do evangelho. né, querendo ou não, quando esse poder vem, esse dunamis acontece, tanto na vida da gente quanto nos discípulos, dá literalmente um boom na gente. Vem uma ousadia, vem uma autoridade, determinação, né? autoridade de você pegar e falar, não, eu preciso pregar, eu preciso testemunhar do que eu estou vivendo, do que tem acontecido, e isso te dá um pá a mais, digamos assim. De fato, muda tudo, né? Isso, é uma transformação de vida, né? Mas aqui, a gente falou sobre o dia, né, que aconteceu. Sim. Sobre esse poder que Jesus estava falando que iria ser derramado. Mas, assim, a igreja estava reunida em um lugar. Sim. Qual que era o lugar? Uma igreja? Era Com um templo? púlpitozinho bonitinho, né? Todo mundo ali escalado. Eu acho que não. fazer Pedro parte com do louvor. violão. A Larissa cantando. É. Será que era? Claro que não. Não, Pois é, gente. Com A igreja certeza ainda não não. existia nessa parte. Não tinha uma igreja ainda como nós temos hoje, Uma conhecemos hoje, liturgia, né? Não tinha nada Uma- disso. O que eles um tinham era padrão. uma reunião. Reuniões. Eles se reuniam ali para orar,
porque a Bíblia fala que eles tinham tudo o mesmo propósito, o mesmo coração, a mesma mente, o mesmo partir do pão. Então, antes dessas ordenanças que a igreja tem que fazer, né, nos dias de hoje, como ceia, como ter diáconos, como ter escala disso ou daquilo, eles Essa ainda... organização, né? Exato, não tinha essa organização porque ainda estava se formando uma igreja. Iria Olha se que formar. lindo, gente. Então, eles se reuniram no cenáculo. Olha essa imagem aí para vocês. Isso é um cenáculo, gente. Isso seria o quê, Julia? Uma casa. Como se fosse uma parte de uma casa, né? Isso aí. E provavelmente essa região... Essa informação é bem legal, gente. Não é? Porque às vezes a Porque pessoa é um lê lugar o texto aleatório. e não sabe. Acho que é Isso. uma igreja, um templo, Sim. né? Guardem essa informação com vocês, vai. É um Isso lugar aí. bem bonito, mas era um lugar onde eles se reuniam para fazer refeições, né? Algo assim. E escolheram para se reunir, para ali cultuar o Senhor e estarem orando Isso aí. juntos, né? Isso. Provavelmente essa casa era da Maria, que era mãe de João Marcos. João Marcos era um adolescente, digamos assim. João Marcos era Não é aquele... seu irmão, não? Não é esse daí, não. Não é Eu João ia Marcos, meu perguntar irmão. se era o John John. Não era o John John. João Marcos era parente de quem? De Barnabé. De Isso Barnabé. aí. Então, aquele estava bem novinho. E a gente percebe que nessa reunião, a gente vai falar um pouco melhor depois, tinha pessoas, tanto mulheres como crianças, adolescentes, adultos, tinha vários tipos de pessoas. E aqui, eles começaram também a escolher uma coisa muito importante. Fizeram a escolha de uma pessoa importante para começar a formatar a igreja. Qual Quem será que era? essa decisão? Muito importante, que eles tiveram que orar, perseverar em oração para que pudesse escolher muito bem. Algo tinha acontecido antes para essa decisão precisar ser tomada, né, gente? Sim. Mas o que é? Eles devem estar assim, Querendo o ou que tá não, acontecendo? foi um acontecimento triste, né? É, Pode-se foi. dizer que foi algo bem triste. Pra que era, Amanda, que eles estavam escolhendo? Então, eles estavam decidindo quem seria o substituto de um dos apóstolos, né? Qual apóstolo? Judas Iscariotes, o traidor. Exatamente! Isso aí. Esse aí. O Judas Iscariotes. Gente, eu tô rindo, mas é sério. Esse assunto é sério, tá bom? Muito sério. É muito sério. Então, eles estavam entre duas pessoas para serem escolhidas. José e Matias. Eles oraram muito para que isso Sim. acontecesse. Mas quem foi o escolhido? Será que vocês sabem? Coloca aí. Quem acertar vai ganhar Parabéns. um parabéns. Parabéns. Uma palma. Se você disse... José, você tá completamente Errado. Tchum. Mas se você disse Matias... Analfabeto de pai e mãe você está. Gente, eu dou resposta sim, tá muito fácil. Pois é, Se gente. você disse Matias... Parabéns! Você Matias acertou. foi o escolhido para estar no lugar de Judas, pessoal. Então, depois dessas escolhas, né, para formatar ali os diáconos, Isso. começou ali a ser formado a igreja em Jerusalém, com homens e mulheres de Deus. Glória a Deus. Uau. E nesse dia que ocorreu o derramamento do Espírito Santo, tinha uma coisa muito, mas muito especial acontecendo. Que era chamado o dia, ou as semanas de De Pentecostes. Pentecostes. É isso aí, Pentecostes. Pessoal, essa palavra é uma palavra muito interessante, porque ela significa literalmente no grego quinquagésimo, porque ela acontecia 50 dias após a festa da Páscoa. E era uma festa em que os judeus eles tentavam purificar a sua alma, né, pedir perdão a Deus. E ela também é conhecida como a festa da colheita, porque eles tiravam ali as primícias, os primeiros frutos, né, das suas hortas grande lá. colheita, né? Exatamente. Olha só que interessante. É muito legal como Deus ele encaixa as coisas Faz tudo e ter faz sentido, né? toda uma ligação e no final tudo É verdade. fica... Tudo faz Exatamente. sentido. Primeiros frutos e a primeira vez que o Espírito Santo desce no é poder. derramado. Meu Deus do céu. Olha só, gente. Então a gente chega no dia, de fato, que se cumpriu o dia de Pentecostes. Enquanto os discípulos estavam ali aguardando, orando, insistindo. Então tudo envolve uma questão de quê? Insistência E obediência. e paciência. Sim, porque eles não ficaram um dia orando. E Isso. sabe o que me veio agora? O Que insight. eles fizeram, né, a primeira colheita e por que, talvez, assim, por que tem essa ligação? Uma colheita, quando você planta algo, você não vai plantar num dia e
tá pronto lá no outro. Então, para eles colherem as primícias, eles precisaram esperar. Exato. E eles esperaram tranquilamente até chegar o momento Uau. de colher as primícias, de pegar lá e entregar. E para a descida do Espírito Santo, não foi diferente, porque eles também precisaram esperar. Eles plantaram a entrega, no caso, a insistência de eu quero. E eles colheram que foi o Espírito Santo. Maravilhoso. Eu quero pessoal. o Espírito Santo, eu desejo. Senhor. E de fato é isso. Eles ficaram 10 dias ali esperando para que o Espírito Santo tivesse ali os 120 Precisou 10 dias pessoas para eles colherem. ficaram o que eles esperando. plantaram. E será que talvez poderia ter mais? Sim. Uns desistiram. Voltaram Voltaram pra pra casa. casa. Mais 120? Ali ficaram. Quando de repente, Ouvi-se um som. e dos 4 cantos, O vento, ó. E veio o quê? Vem como lavareda de fogo. Eita, meu Deus. aleluia, gente, é bom isso, gente. demais isso. Então a gente fala assim com muita animação, porque a gente também viveu isso aqui. Sim. A gente experimentou desse poder revestidor do Espírito Santo. A gente tá falando aqui animados e tudo mais, mas isso é um assunto muito sério que exige uma reverência, né? O Espírito Santo, ele É verdade. ele precisa ser reverenciado, ele precisa Merece ser esse respeito, né? respeitado e honrado, né, gente? Exatamente. É verdade. O Espírito Santo também produz essa vivacidade que a gente está, Isso essa aí, alegria essa que a gente alegria. está. É motivo de grande alegria, né? De fato, uma pessoa que fica o tempo todo, se você é um pré-adolescente, fica, sabe, tá lá no culto, aí você, não quero cantar, aí você fica lá e não Você fica triste. não experimenta, fica assim, não canta. Gente, tá faltando esse poder explosivo do Espírito Santo na sua Alegria. vida. na sua Essa vida. alegria que o Espírito Santo nos oferece. Porque esse evento que aconteceu com os discípulos, que aconteceu lá no Pentecostes, é um evento que não ficou marcado somente naquele Não dia. parou por lá, né? Não parou. É algo que é uma promessa para mim, para Vitória, para Júlia, para você, pré-adolescente, para todos nós. Esse poder, como foi explicado pela Vitória, esse dunamis, é para mim e para você. Então, Isso aí. todos nós podemos experimentar. Porque o poder do Espírito Santo ultrapassa gerações. Isso aí. Não é só para homens, adultos, é para mulheres, crianças, adolescentes, é para pré-adolescentes. todas as gerações. Sim. Qualquer classe social, qualquer pessoa, é para todos. É só uma questão de insistência e paciência, né? Então, a partir desse evento super especial, incrível, ocorreram muitas coisas, muitas maravilhas que os discípulos, a igreja ali começou a fazer por conta desse poder e revestimento do Espírito Santo. Então, muitos sinais foram operados, muitas almas foram alcançadas para a glória de Deus. E esse é um assunto que a gente fala com empolgação, que a gente fala com muita animação, mas também é um assunto que pode gerar algumas dúvidas e perguntas que vocês fiquem, mas e isso? Pois bem, é por isso que a gente vai chamar o quadro Pergunte ao Pastor. Paz do Senhor, pré-adolescentes, prazer estar participando com vocês. Vou responder então as perguntas que vocês estão fazendo. Oi, pessoal, meu nome é Ana Clara e eu venho aqui fazer uma pergunta. No dia do Pentecoste, ocorreu o avivamento? Quem está perguntando agora é Ana Clara. Obrigado por sua pergunta, Clarinha. No dia de Pentecostes ali ocorreu avivamento? Bem, vamos primeiro entender, né? Avivamento é um mover de Deus. Considerando a definição, diríamos que sim, mas também poderíamos dizer que não. Porque no entendimento moderno, avivamento é quando a igreja está em crise, quando ela está fraca, quando ela está apática. Então Deus manda um mover e esse mover dá um novo fôlego, né? Então a palavra avivar é dar vida àquele que está morto. A igreja estava nascendo, então não seria um avivamento no contexto moderno. Por quê? É o nascedouro da igreja e esse nascedouro é com poder, com vigor, com graça, e a igreja nem sequer existia ainda, né? Ali é a inauguração, é o nascimento, né? Da igreja de Jesus Cristo no
Pentecostes. O avivamento é mais um contexto histórico, quando a igreja se esfria ou se torna apática, então o povo de Deus clama com arrependimento, quebrantamento e reverência, e Deus manda um novo mover, levantando, né, ou tornando a fazer viver sua igreja. Então, no contexto histórico, não houve avivamento, mas foi o mover inicial, original e autêntico, do qual todos os outros avivamentos vai ter como padrão o mover do Pentecostes de Atos 2. Bênção? Agora vamos para a segunda pergunta. A paz do Senhor, gente, eu sou o Johan. E agora eu queria fazer uma pergunta sobre Atos 2, quando recita o Pentecostes. Diz que um vento muito forte entrou na casa onde eles estavam orando e que o fogo foram repartidas línguas que caíram sobre eles, sobre a cabeça deles. Um vento realmente abalou aquele ambiente? As línguas de fogo foram realmente vistas sobre a cabeça daquelas pessoas? Johan, em Atos 2, quando no texto fala sobre um vento, sobre línguas de fogo descendo sobre as pessoas, foi realmente um vento? As línguas realmente foram vistas? Na verdade foram, né? Foram eventos físicos. Como o enchimento do Espírito Santo é um evento físico, né? Ele toca a matéria, né? E a evidência física do enchimento do Espírito Santo é o falar em línguas. Essas evidências foram manifestas. Então o vento soprou e o vento foi muito forte, eles sentiram aquele vento forte. Eles viram línguas, né, pousando sobre a cabeça de cada um deles, e eles ouviram as línguas estranhas. Ou seja, aquelas manifestações foram sobrenaturais, foram visíveis e físicas no sentido de serem percebidas, né, por aqueles que estavam participando. Outra pergunta que alguém poderia dizer: isso acontece ainda hoje? Em muitas ocasiões houve ventos em um enchimento do Espírito Santo. Houve momentos em que Deus balançou o ambiente, literalmente com um terremoto, e as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Houve momentos em que as pessoas viram, sim, línguas de fogo, né, em cima da cabeça das pessoas. Mas o que mais acontece nos moveres do Espírito Santo é a manifestação física do falar em língua, o milagre da fala estática ou da fala sobrenatural, que é o falar em línguas, como evidência daqueles que estão cheios do Espírito Santo ou batizados com o Espírito Santo. Espero ter respondido vocês, é sempre um prazer participar. Qualquer coisinha estou aqui para responder e para ajudar no que precisar. Deus abençoe muito vocês, amo demais vocês. Uau, gente, que incrível! Amanda! Vitória! Tem fogo na sua cabeça! Vocês também estão vendo? Tem fogo na cabeça de Gente! Gente, foi exatamente o que aconteceu. As pessoas, foi visível, como foi dito aí pelo nosso querido pastor Jário. Eles viram, eles experimentaram algo, foi algo físico que aconteceu. Sim. Pessoas viram fogo sobre a cabeça dos irmãos que ali estavam Glória a reunidos. Deus, né? Então, de fato, quando o Espírito Santo ele vem sobre determinados lugares, porque isso eu já vi, não sei se vocês já ouviram também, muitos testemunhos de pessoas que viram, por exemplo, o pastor Renan já contou que uma irmã viu ele com fogo nas mãos ou nos pés, Sim, né? Isso é uma sim. coisa que acontece, né? Quando a pessoa vê uma bola de fogo aparecendo. Então, o Espírito Santo também, ele Deus dá dá a essa visão, visão. né? Exatamente. Ele se manifesta assim, dessa maneira, De forma ainda nos visível. dias de hoje. Sim. Então, uma coisa é, o poder do Espírito Santo é algo que é derramado. Se algo que é derramado, ele precisa ser buscado, desejado. E isso deve ser, insistente. exatamente. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é cavalheiro, né? Ele não entra assim, simplesmente. Ele não arrebenta a porta e fala, opa, tô aqui. entrando. Não, você Não, precisa ele não é desejar assim. ele, você precisa querer Você ele. precisa chamar e falar, Espírito Santo. Pode entrar, né? Pode entrar. Exato, até E porque você precisa dar espaço, porque não é só você pegar e falar, Espírito Santo, pode entrar que ele vai entrar. Não, ele precisa de espaço. No caso, seu coração precisa estar, né, limpinho. Você precisa tirar algumas coisas, alguns desejos, para que ele Renunciar muitas coisas, né, ô possa Vitória? entrar. Isso aí. Renúncia e obediência
e insistência. Eu acho que se a gente pudesse Resumir, assim. resumir em como receber o Espírito Santo, é isso: renúncia, obediência e insistência. Exatamente, porque o que marca uma vida no Espírito é uma vida de santidade também. Isso aí. Então a Bíblia fala bem assim que nós seremos reconhecidos como filho de Deus quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pés então, santos, né? uma vida que deseja o Espírito Santo e que é um revestimento, porque uma coisa também que não foi perguntado, que uma coisa é quando nós temos o Espírito Santo, que é o selo do Espírito, quando nós somos salvos. Sim. Ok? Fomos salvos. Só que o revestimento é aquilo que vai nos dar ousadia São coisas para diferentes, testemunhar. né? É Exatamente. a capacidade Então, maior, né? os discípulos, depois que receberam esse poder, né, a igreja, eles começaram a testemunhar sem medo de serem mortos. Isso sem aí. medo de nada. Eles começaram a enfrentar muitas coisas porque eles Ousados. tinham... Exato, é um espírito que dá ousadia. Tira Mas todo também o não é temor. aquela ousadia de chegar fazendo bagunça. Não, meu irmão. Sem Ousadia com ordem, Com sabedoria, decência, né? sabedoria Exatamente. vinda do alto. Exatamente, porque a sabedoria vem do alto Isso e, aí. de fato, quando ocorre esse revestimento, Deus vai direcionar todas as Isso aí. coisas. Então, a gente precisa... E o revestimento pode acontecer em vários tempos. Pode. Não é só de um dia. O revestimento pode ir se renovando Sim. a cada dia mais. Isso Por aí. exemplo, quando a gente tem o evangelismo aqui, a gente, às vezes, talvez tem pessoas que chegam, às vezes, cabisbaixas, às vezes, né, cansadas. tristes. Mas numa oração a gente sai revigorado. Isso já né? aconteceu comigo. Não é verdade? Muitas Sim. vezes. Também já aconteceu comigo. Então a gente recebe isso, mas por isso, mas a gente chorou, a gente Isso aí, clamou, se a gente quebrantou, buscou. insistiu. E é isso que acontece. E uma coisa muito importante é que toda vez que ocorre esse batismo com o Espírito Santo, como nós aprendemos também com o nosso pastor, a evidência é em línguas. Sim. Então as línguas se manifestam. Você fala assim, mas Amanda, eu nunca falei, será que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes que nos ocorre, porque já me aconteceu uma vez, acho que com vocês também, é incredulidade. Será que isso realmente está na minha mente? Não é coisa da minha cabeça. É. Não é porque tá todo mundo falando. Exatamente. Acontece. Inclusive, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, quem estava orando comigo foi a Amandinha. E ela falava isso pra mim, não era coisa da minha cabeça na hora, não é coisa da sua cabeça. Eu verdade. sei que tá na sua cabeça, mas não é coisa da sua cabeça, é real. E então foi onde eu falei línguas pela primeira vez. Isso é muito lindo, porque eu lembro desse dia. Foi no Fome de Deus, inclusive. Sim. Foi no domingo do Fome de Deus, na O verdade. domingo do Fome de Deus também foi batizado no Espírito Santo no domingo do Fome de Deus. Ou seja, isso que ocorreu foi no evento da igreja. Foi um Isso período aí. de insistência também, Isso de aí que jejum, eu ia falar de agora. renúncia, tudo Então, que a gente tá falando Foi um aqui. mês de muita insistência Exato. e, Senhor, por favor. O Espírito Santo, ele escolhe reuniões onde as pessoas estão reunidas. Isso aí. Não ache... É claro que alguém pode ser revestido estando sozinho orando. Sim, mas as principais manifestações é quando o povo de Deus está clamando, reunido né, numa só no mesmo voz. propósito, no mesmo Isso amor. aí. E isso sempre aconteceu em todos os anos da história da igreja. Isso. Mas a gente quer saber de uma coisa. Será que os pré-adolescentes já foram avivados? Será? Ou já foram, talvez, alcançados com alguma experiência nos eventos da igreja? Vamos saber? Vamos. Vamos. E aí, para adolescentes, eu tô aqui agora na igreja para fazer a pergunta para alguns de vocês. Alguns vão aparecer aqui na tela sobre algumas experiências que tiveram nos cultos da igreja. Vamos agora com o primeiro representante de vocês. Vem aqui, João Pedro. Pode falar com a gente. Eu queria saber, você já teve alguma experiência com o Espírito Santo em algum culto da igreja? É claro. Já teve? Você lembra qual foi esse dia? Qual foi o culto? Foi no Holy Teens da igreja passada. Muito bom, obrigada, João Pedro. Vamos perguntar se mais algum deles tiveram experiência em algum culto da igreja. Vamos lá? Eu estou aqui com uma galerinha linda aqui. Eu tô aqui com Raquel, Ian, Matheus, Gabriel. Isso aí, essa galerinha abençoada. E a pergunta é o seguinte, galera. Eu queria saber se vocês já tiveram alguma experiência com o Espírito Santo em algum culto da igreja. No Holy Teens, no Holy Teens não, na sexta, no projeto Resgate, eu tava de joelho e do nada eu comecei a falar em línguas. Uau, quantos anos você tem, Raquel? Eu tenho 7 e eu fui batizada com 6. Uau, que bênção. E você, Ian, qual a sua experiência você teve em algum culto? Várias.
no Roletins, no Congresso de Jovens, que ainda vai ter de novo o Congresso de Jovens, o Céu é Meu Lugar. E também nos cultos de domingo, quando o pastor chamava lá na frente ou em outros cultos, eu sempre ia sentir o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. E você, Matheus? Eu tenho muitos também, mas só que a primeira que eu gostei mais, né? Depois de tanto orar na jornada de oração, meu avô foi curado do vício de drogas. Que bênção. E vem cá, Gabriel, aqui. E você tem quantos anos? 5 anos. Você já teve alguma experiência que sentiu o Espírito Santo no seu coração? Eu senti a presença de Deus. Sentiu, olha só que bênção, pessoal. E a gente, além de ouvir alguns deles, a gente tem um testemunho de um pré-adolescente, de uma experiência que eles tiveram em um culto da igreja. Vamos ouvir? Oi, eu sou Paulo Daniel e eu vim contar um pouco da minha experiência com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo no Holy Teens. Depois de muito tempo pedindo a Deus, ele me batizou e foi muito bom. Eu chorei muito e eu e o Otávio, a gente foi batizado no mesmo dia, o que já tinha sido dito por Deus para ele mesmo, no mesmo dia que a gente seria batizado naquele dia juntos. E essa foi a minha experiência com o Espírito Santo. De fato, a gente precisa buscar esse revestimento de poder. Aquilo que ocorreu em Atos 2, foi um evento de fato histórico, mas um evento que não ficou somente ali em Atos 2. Não ficou apenas na Bíblia registrado, mas é para que nós também possamos buscar esse mesmo poder continuamente, desejando a cada dia ser abraçado, ser assim avivado pelo Espírito Santo, porque é o desejo de Deus de cada vez mais capacitar os seus filhos para serem usados de maneira poderosa no seu reino. E, de fato, vocês que estão nos ouvindo são instrumentos do Senhor. Vocês, como eu gosto de falar, são profetas, são vozes proféticas deste tempo. E vocês foram chamados para serem usados por Deus. Talvez você que está me ouvindo, fale assim, como assim? Caiu aqui de paraquedas, não foi um visitante e não está entendendo muita coisa. Mas eu sei de uma coisa, que eu tenho certeza que o Espírito Santo já começou a trabalhar no seu coração. Então agora é o momento de você, de onde você está, fale com Deus. Vamos agora fazer uma oração. Feche seus olhos, se concentre no Senhor. Talvez queira pedir perdão, que talvez não tenha buscado o Espírito Santo como deveria. Confesse. Nós passamos por fases também como vocês. Mas o que a gente não pode fazer é desistir. E o Espírito Santo está de novo chamando a gente para mais perto dele nesse dia. Amém? Amém. Vamos orar então? Vamos. Pessoal, vamos orar para encerrar essa aula. Amém? Senhor Jesus, neste momento eu quero te agradecer por mais uma aula. Eu quero agradecer, Espírito Santo, por termos o privilégio de estarmos ensinando a respeito do Senhor, da primeira vez que o Senhor veio até nós. Eu agradeço muito, Senhor Deus, por esse privilégio, por essa graça. Eu peço, Senhor Deus, para que cada pré-adolescente, cada visitante que estiver escutando, Senhor Deus, que eles possam ser confrontados a te querer, a te desejar cada vez mais. E que nesta aula, Senhor Deus, eles saiam curiosos, Senhor Deus, ao seu respeito, desejosos de te querer. Quem não foi batizado, que seja batizado, que deseje esse batismo. E que aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, que eles possam, Senhor Deus, desejar o Senhor também. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. E agora, para finalizar, nós vamos falar das nossas ofertas. Sim. Aqui embaixo está aparecendo o link do PicPay, Pix, conta bancária, todas as formas de ofertar. Se você não tem como ofertar em nenhuma dessas formas, vem para o culto à noite, começa a partir das 18 horas. E chega lá na tesouraria e fala lá que é a sua oferta da EBD, mas não deixe de fazer parte. Isso. Nós também temos, né, gente, o projeto, a campanha, né, dos 1000 Valentes, para comprar esse espaço. Vocês já conhecem. Quem não conhece, tá passando o vídeo aí para vocês verem que é um espaço maravilhoso, enorme. E em nome de Jesus, esse espaço vai ser nosso. Amém. Então, nos ajude, contribua com essa obra. Nós vamos ficar agora com louvor. E a gente já vai se despedir de vocês, que a nossa aula chegou ao fim, mas semana que vem tem mais. Tem muito mais. Não esqueçam de deixar um like, compartilhar a aula. Comenta. E deixar um comentário bem legal aqui.
sobre a aula, porque isso ajuda a chegar em vários outros lugares. Isso aí, Amém. pessoal. É isso. Então, beijão. Tchau, 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 pessoal. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador. Aleluia. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e